O baile da Lina. Pessoal, que isso, hein? Mais um título, mais um capítulo que se encontra aqui, ó, na nossa coletânea Histórias Transformadoras, que já tem o seu lançamento marcado para os dias 13 e 14 de junho, nada mais, nada menos que no maior evento literário da América Latina, a saber, a Bienal do Livro Rio de Janeiro. Isso mesmo, pessoal. E a gente está aqui para contar um pouco dessa história para você, desse capítulo composto, né, produzido com muito escritora Dani Carvalho. Dani Carvalho, né, ela trouxe esse título, né, que só o título já faz viajar, O Baile da Lina. Gente, que bacana. Ela que estará aqui conosco nesse espaço, Hum, contando um pouquinho dessa produção. Dani, você já está aí, já te ouvi, não é isso? cheguei, Cheguei em Brasil! cheguei Brasil. Isso. Dani, já vem nessa atmosfera É. gostosa, porque estar com você é muito gostoso. Amo estar com você. E já se apresenta, Dani. Olá, boa tarde, querida Alexandra, minha amiga do coração. É, só você mesmo para me botar, me colocar aqui ao vivo, online. Eu sou Daniela, né? E meus amigos, conhecidos, todos me chamam de Dani. É, sou mãe, esposa, professora de formação e atualmente me descobri uma escritora, olha Uau! isso. Começou, foi um sonho antigo, um sonho assim que morava no meu coração. E, e a Alexandra, assim, por uma bênção mesmo. Deus é bom demais, né? A gente sabe disso. E ele une propósitos, né? A Ale me convidou para fazer parte dessa obra, né? Uma obra, uma coletânea. E de repente eu me vi aí no meio de tanta gente aí, alguns mais experimentados, outros assim começando como eu, né? Mas nas mãos da Alexandra, que é uma pessoa brilhante, né? Uma mulher incrivelmente admirável e cheia de vida, de luz, de unção. E eu estou muito feliz, porque esse é um momento que é um desnudar, né, Alexandra? É verdade. Você me conhece, eu não sou muito de me desnudar. É, e aí eu acho que é um momento mesmo de romper. Eu precisei de coragem, mas eu estou feliz, estou muito feliz. Que bom, Dani, que bom. A Dani é mesmo. A Dani é meio retraidinha, ela pensa muito e tal, ela foge. Mas, Dani, eu louvo a Deus porque você aceitou estar, Sim, né, unida a nós neste bom propósito, nesse excelente propósito. Caramba, e ter na nossa coletânea, a primeira coletânea, um texto seu para nós é muito especial, né? Porque é o alargamento, né, das nossas relações de amizade que nós temos, né, de anos, né? Há anos que nós nos muito conhecemos, trabalhamos tempo. juntos. Então, para mim também, eu fui presenteada com a sua participação, a participação de todos os demais que estão aqui. Muito obrigada por você ter se permitido, Dani, romper, se desnudar, se descobrir enquanto escritora e agora poder declarar: eu sou escritora e vou lançar Pois na é, Bienal. olha, e incrível assim, se você me permite, porque você fez esse convite e logo depois uma outra amiga muito importante para mim também, aqui de Petrópolis, né, gente? Eu moro em Petrópolis. A Mônica Fioravante me convidou também. Então acabou que o livro com ela foi lançado antes, então foi assim, está sendo um ano bem interessante e diferente para mim, muito diferente. Mas esse texto, né, que está esse capítulo que compõe a coletânea que você brilhantemente, né, organizou, está organizando ainda, porque ainda vai vir, né, o lançamento de fato, é um texto muito caro para mim. Foi eu precisei assim visitar minhas memórias,
visitar memórias afetivas, visitar sentimentos, né, para falar de uma mulher tão importante para mim. Então foi muito, muito legal. A minha irmã aí na live, Alexandra. Aline, que delícia! Saudade de você também, Aline. Caramba, trabalhamos juntas, né, gente? É um presente. Aline, eu quero você na coletânea com a gente para lançar na Bienal de São Paulo, E hein? São Paulo é logo ali, a Bienal 2026 é logo ali e nós já temos o grupo aberto. Dani, espero que você esteja conosco também. vamos Vamos agora embora. voar, céu é o limite. Dani, fala pra gente um pouquinho de como foi quando você anunciou para sua família que iria escrever e lançar na Bienal. Como é que foi? Foi aquela coisa assim, não, Dani, você tá brincando, fala sério. E não, que isso? Conta um pouquinho, Dani, Menina, como é que eu foi. tenho 2 meninos, né? 2 meninos que hoje são 2 homens. E eles são preciosidades. Eles ficaram muito felizes, muito, muito felizes. O Vitor estava aqui agora comigo, tentando, me ajudando a organizar aqui o negócio, desceu para assistir lá com a esposa dele. Eles são incríveis, né? São muito amorosos e ficaram muito felizes por mim. O Ian, eu tenho o Vitor, né? Que está casado com a Tássia, e eu tenho o Ian, que é o mais novo, que ainda mora comigo. O Ian também está escrevendo um livro, ele é escritor, ele Ah, quer ser escritor, e gosta muito. E é um dos meus críticos, né? É ele que lê, eu dou para ele, lê aí, Ian, vê se tá legal. E aí ele foi me ajudando, acompanhando aí na escrita. nossa, mas que bacana isso, gente. Será que o Ian vai estar com a gente na Bienal 2026? Espero que sim. Vai estar. E ele é um excelente escritor, excelente. Que Muito bacana. bom mesmo. Eu já estou me sentindo lisonjeada por ser, né, a mentora e a organizadora da obra de Ian e de Dani. Mas é isso, pessoal. Precisamos nos permitir. O primeiro passo é esse. Quando a notícia vem, você não consegue digerir. Tipo, é verdade, é para mim, eu posso, é possível, vou desistir, não tenho tempo. É um turbilhão, um carrossel de pensamentos e sentimentos, né, Dani? Que querem nos embaraçar e nos impedir Sim, de viver esse momento. Você passou por isso, Dani? sim. Como eu falei com você, né, inicialmente, você colocar no papel os seus pensamentos não é uma coisa assim muito, né? Para algumas pessoas é algo mais simples, né? Mas para outras não, e eu faço tudo com muita seriedade, né? Então as coisas para mim são muito, muito inteiras, assim. Então você se colocar ali, né? E escrever, ele mexe muito com você, mexe muito com, né? Com os seus sentimentos. E para mim foi uma construção, né? Eu comecei, tinha que parar e parava, chorava um pouco, me emocionava, aí, oi mãe. E aí a gente chegou um momento que eu falei, Aline, pelo amor de Deus, me ajuda. Aí eu passei para ela, ela leu, aí ela, ai, já chorei pra caramba aqui, porque, como eu falei, né? Essa é um conto, né, sobre uma mulher muito especial, sobre uma pessoa e a relação dessa pessoa dessa mulher, com os seus filhos, com a sua família, né? E toda a vida que ela empenhou, né? Nesses 51 anos, né? Que nós convivemos. E quando a gente para pensar, né? Toda a entrega que é necessária para que uma mãe crie seus filhos, eduque e crie, né? Criar, acompanhar, cuidar nos momentos difíceis, nos momentos de alegria e estar ali inteira, né? Porque nem sempre a gente consegue estar inteiro para os nossos filhos. E aí, sendo muito sincera mesmo, porque
a gente acaba se dividindo, né, por muitas coisas hoje. Trabalho, são sonhos profissionais que você quer, são sonhos pessoais, né? E você acaba se dividindo muito. Mas existem aquelas mulheres, né? Eu já posso entrar aí no. Já Olha, posso? espera um pouquinho. Tá, vou esperar, que estou ansiosa. Ah, eu não tô aqui, meu Deus, já vai dar um spoiler, já vai dar um Não. spoiler. Então, gente, agora é o momento da live que eu gosto muito, que é o momento da degustação literária, onde a gente traz aqui, né, sem se aprofundar muito, né, o cenário do capítulo que foi produzido. Isso. E aí a gente ousou, por meio da coletânea Histórias Transformadoras, né? E além de motivar, encorajar, te estimular, inspirar, nós queríamos mesmo, né? E eu acho que a gente está meio que cumprindo esse propósito, de transformar, né? São pessoas que estão aqui, que trouxeram seus relatos, que passaram por transformações, e a partir da leitura, a gente quer também que você vivencie, experimente, né? Um romper na sua vida, seja transformado também, né? Inclusive, o meu capítulo na coletânea é Transformada, Transformei. Isso é muito bacana, porque a transformação não pode parar só em nós, né? Sim. Ela tem que transcender. Então, cada escritor, né, que colaborou com essa coletânea, que é o coautor dessa coletânea conosco, né, trouxe o seu relato com esse mesmo propósito, né? Eu já sou transformado, fui impactado com essa minha realidade, agora eu quero passar para outros. E Dani trouxe isso de uma maneira assim muito muito leve, gente. Só o título, o Baile da Lina, você já fica, uau, Baile da Lina, né? E o texto dela é disruptivo, porque quando fala o baile, a gente já vai lá para a década, né, de 90, 80, a gente não tinha baile na nossa época, né? Baile saudável. E aí a maneira como ela vai trazendo, discorrendo esse texto, né? E a Dani trouxe aqui, compartilhou com a gente, a emoção dela quando ela estava produzindo, né? E impactou a irmã também que estava revisando. As duas choraram. Não sabia que organizar uma coletânea, chamar vocês, escritores, para estar conosco, né? Colaborando com esses textos, iria também impactar tanto a vida de vocês. Vários escritores passaram aqui por esse palco virtual, Dani, trazendo esse mesmo relato seu, que pararam para chorar, pararam para trazer a lembrança daquele momento. Gente, o que o texto não faz com a gente, né? É muito isso, Dani. E quanto tempo você levou para produzir esse texto, Dani? E como é que foi esse processo aí de revisão? Você se sentiu apoiada? Como é que foi isso para você? Conta pra gente. Ou em algum momento você falou assim, não, para que isso não é para mim, vou desistir, porque eu não estou dando conta. Teve isso, teve essa crise, que é uma crise, né? Olha, eu me senti assim, livre, né? Quando você me convidou, eu achei de fato que a gente teria algum tipo de condução, né? E aí, quando eu comecei a escrever, eu vi que não, eu tenho liberdade para colocar aqui, né, o que eu estou sentindo, e eu procurei fazer isso. Não foi assim, não foi muito tempo, eu acho que umas 3 ou 4 semanas, mas a gente sempre quer ficar revisando, 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 né? E a gente teve essa oportunidade com você, você leu o texto, você deu sua opinião, e eu acho que isso é muito importante. Porque às vezes, né, as pessoas elas perguntam meio que a nossa opinião, mas elas querem ouvir um ok, tá maravilhoso, é isso mesmo. Mas o seu papel é, de fato, fazer, né, se colocar de modo a melhorar aquele trabalho. E eu acho isso importantíssimo, porque a gente só cresce com a crítica, né? E essa crítica parte primeiro da gente, né? E também do outro, no caso, a organizadora da coletânea. Eu me senti apoiada, sim, me senti também muito livre para colocar, né? Como eu falei, o meu sentimento no papel. Estou muito feliz com o meu texto, porque conta, né, uma história que impactou a minha vida e
O que eu posso dizer para as pessoas assim, experimentem, né? Tentem. E eu acho que todo mundo tem que experimentar isso, né? Colocar o seu sentimento no papel e deixar as pessoas lerem as suas histórias. É verdade, Dani. E a gente, né, pôde experimentar que mesmo uma pessoa que nunca tenha pensado em escrever, né, foi possível, né? E eles estão aqui fazendo parte da coletânea. Porque a gente tentou desenvolver um trabalho que a pessoa realmente ficasse assim como vocês estão sempre trazendo para mim, né? Confortável, seguros, né? Sabendo que o texto de vocês era um texto que a gente estava ali realmente para que o que vocês queriam colocar realmente estivesse tudo ali. A gente teve um esforço hercúleo de preservar a essência, né, dos Uhum. textos de vocês. Né? Tinha pontos que eu precisava Ajustar. que vocês reafirmassem, né? Olha, é isso mesmo? Tem certeza? Não podemos melhorar, não podemos voltar, vem cá. Então, o meu papel é esse mesmo, né? E até que vocês estão muito felizes com o filhote de vocês, né? Porque eu Uhum. escrevi um parto, né, Dani? É, é. E eu estou Escrevi. aguardando aí para que daqui a pouquinho vai ter o meu livro, né? Tá chegando aí. Isso Tá aí, isso chegando aí. também. Agora, Dani Carvalho, que é o nome literário, Isso, né? Não para isso. mais. Isso aí. Não, Agora foi, agora agora decolou. foi. É até meio que um projeto de vida, Dani. Você está vendo isso como projeto de vida ou não? Alexandra, eu sempre gostei muito de ler. A minha infância, adolescência, eu sempre gostei de ler e sempre gostei de escrever, mas eu sempre escrevi muito pouco, né? Escrevi pouca coisa. Na faculdade eu escrevia mais, né? Eu tive um tanto de produção considerável durante a graduação. Eu fiz letras, literatura, então a gente escreve um pouco. Experimento isso nas ministrações, né? A gente senta para colocar ali, a partir da palavra de Deus, as ministrações, a gente tem tempo, né? Que a gente precisa de oração e de doação nesse momento, e eu gosto muito, mas escrever de fato, né? Eu já escrevi alguns contos, gosto um pouco de poesia também, mas assim, pontual, né? Pontual. Mas nada assim muito sistemático, que é o que está sendo, o que está acontecendo agora, né? E eu tenho alguns projetos pessoais e escrever um livro, né? Era um desses projetos que eu comecei, como eu falei, né? Com você, dando os passos. Aí vem a Mônica e agora, se Deus quiser, a gente vai ter o meu. E o meu projeto é escrever outros. Eu quero escrever livros infantis porque eu gosto também. Que Eu fui bacana. alfabetizadora, né? Eu comecei a minha vida no estado alfabetizando e a gente escrevia muitas historinhas para as crianças também. Então, eu pensava assim, bom, se eu consigo escrever histórias para as crianças para ensinar a ler, por que eu não posso escrever um livro infantil, né? Mas não é? Pois é. E aí eu tenho muita vontade de deixar um livro infantil para os meus netos, né? Um livrinho para eles. Eu tenho dois netinhos assim maravilhosos, o Miguel e o Pedrinho. Eu quero que eles tenham um livro para ele, para dizer assim, olha, o personagem desse livrinho aqui que a minha avó Dani escreveu. Eu quero Ah, isso, ó, tenho esse assim, sonho. essa obra que você vai deixar de legado para eles tem que ser lançada em Bienal. Não dá para ser assim, Isso! não. Eu Tem que- sonho, vamos orar, Vamos, vamos em oração. vamos orar. Dani, fala para a gente um pouquinho de como é que está, né, o momento aí dos preparativos, qual é o dia do teu lançamento, né? Como é que já comprou aquela roupa já do marcante, como é que está o pessoal Olha, se arrumando, vai ter uma caravana? Conta pra gente isso aí, esse movimento. olha, tem minha família, né? A gente, como eu falei, eu moro aqui em Petrópolis, então a gente se organiza
organiza aqui para descer, vou com os meus filhos, meu marido, a minha mãe, se Deus quiser. E quem mais quiser acompanhar a gente, vamos lá. Vai ser dia 14. Eu tô assim numa expectativa, ainda não, as coisas assim ainda não caiu a ficha muito não, Alexandre. Tô meio devagar por enquanto em relação aos preparativos, mas estou preparando o coração. Você ainda tá naquela fase, gente, é isso mesmo? Eu vou viver isso. É Me livre. isso. Porque eu sempre fico tentando imaginar como, né, a gente fica aí nisso, né, de prever. Aham, aham. E quando chega na hora, não é nada daquilo que a gente imaginou. Então, foi assim, também aqui, né? A gente fez um lançamento também. E foi melhor do que eu imaginei. Porque eu fico pensando, mas a minha expectativa está lá no alto. A Bienal é um lugar maravilhoso, né? Que a gente já entra e já fica daquele jeito, igual a criança, Deslumbrado. É, deslumbrado. deslumbrada. E para mim é um privilégio, É sempre. verdade. Tá Tá certo. pertinho também, né, de pessoas assim tão queridas, como Adriana Abreu, Raquel Mesquita, Oh, Alexandra. Olha ótimo. isso. Gente, que bacana! Comitê Pois JIT. é, menina. Vou tirar aquela foto do Comitê JIT. Vamos, tomara que Catinha e saiu, Tarara. estejam lá. Comitê JIT no ar. Tem que ter, gente. Vamos incentivá-las. Dani, agora é a hora da degustação literária. Fala pra gente aí o que você reservou para esses que estão aqui, né, acompanhando a nossa live. Você que está acompanhando a nossa live, a Adriana, que é uma das nossas escritoras, o pastor Enes, que também daqui a pouco vai estar com a gente na live, é a última live que a gente tem nesse palco virtual de hoje, a Aline, que é a irmã que está aí, a mãezinha. Todos vocês que estão aí podem comentar, deixar aí, né, uma palavra de incentivo para Dani. A minha mãezinha já colocou aqui para mim, ó, minha escritora preferida. Mãezinha não vale, né? Mãezinha sempre vai falar bem da gente. Mas, ó, mãezinha, obrigada, eu te amo, Leonor, né? Eu sou a preferida É dela. Mas, sua Dani, fã, fã número minha um. fã. Obrigada, mãezinha. Então, vocês que estão aí, podem comentar. E depois, essa live estará hospedada na grade lá do feed do nosso próprio Instagram. Lá você pode também deixar os seus comentários, compartilhamentos. Vamos fazer o nome da Dani Carvalho ser projetado aí, tá, pessoal? Ajude a Dani aí nessa divulgação. Então, Dani, fala pra gente aí um pouquinho, né, do que você preparou, né, de trecho ou palavra-chave, esse capítulo maravilhoso chamado, né, O Baile das Linas. O baile da Lina. O Baile da Lina. Então, eu não trouxe trechos, não, né? Eu fiquei assim, meu Deus, eu não vou. Posso falar, a Alexandra vai puxar minha orelha. Mas, como eu falei, é um conto, né? Sobre uma mulher, sua relação com seus filhos, com a sua família e a sua vida de forma geral. Uma mulher que vive como tantas outras, né? Que tem um tanto da tua mãe nessa, nessa história, com certeza. Tem um tanto das mães aí, de tanta gente que está aí. Oi, Maria, Andréia. Ô, querida, obrigada. E muito de emoção. Eu acho que quem lê vai se enxergar ali um pouquinho. Eu acho que, acredito e espero que quem lê também, eu acho que muitas vezes a gente precisa de alguns insights externos, se é que eu posso dizer assim, para nos lembrar o que a gente viveu até aqui, né? O que alguém, e no caso a Lina aí, fez por nós, né? O que aconteceu na nossa vida para que a gente chegasse até aqui e fôssemos quem, né? E sermos quem nós somos, né? O que construiu a nossa identidade, a nossa vida, quem esteve ali próximo da gente, nos levando, nos conduzindo pela mão, né? E construindo em nós as nossas memórias afetivas, o nosso caráter,
né, a nossa forma de falar, a nossa forma de viver, os princípios. E isso eu tive a oportunidade de fazer, né, essa reflexão, esse entendimento, esse aprofundamento. Eu tive a oportunidade de fazer nesse período em que eu estava escrevendo. E isso foi muito importante para mim. Me levou assim para, né, um nível de consciência um pouco mais ampla, né, do que a gente tem comumente, do que a gente tem diariamente. E eu acho que eu cresci bastante. E eu acredito que você, né, que vai ter a oportunidade, que deseja conhecer essa coletânea, eu tenho certeza que os outros capítulos, as outras histórias também estão muito, muito inspiradoras. Eu assisti algumas lives e, e eu acredito que é uma oportunidade, tanto para a gente, né? Eu acho que a Alexandra é uma mulher privilegiada pela oportunidade de estar à frente de um trabalho como esse. E eu também me sinto privilegiada por fazer parte desse trabalho. Eu acho que você escrever algo, né, é você eternizar um sentimento, um momento. E esses momentos que eu falo no livro, nesse capítulo, eu quero eternizar, eu quero guardar, eu quero lembrar mais, né, eu quero compartilhar, porque, como você falou, não é só motivar, né? É de fato alimentar o seu espírito para que você possa de fato aproveitar esses momentos, Sim. aprofundar reflexões, né? E pensamentos que às vezes a gente não faz, né? Durante a nossa vida aí diária louca, cheia de tanta coisa aí para a gente fazer, Ai, que né? delícia, Dani, que delícia te ouvir, né? Ouvir a Dani é muito gostoso, né? Imagine você ler o capítulo dela. A Dani, ela tem uma escrita leve e ela te transporta, né, para aquela situação, para aqueles cenários, né? Que tem vários cenários ali. Um dos cenários que mais me chamaram a atenção, Hum, Dani, enquanto a gente estava organizando o teu capítulo, né? uhum, Revisando, né, e tal, foi o cenário da mudança, né? Que teve ali uma mudança de território, né? sim. E aquilo ali deu uma sofrida. Eu senti e me impactou. Imagine vocês que viveram por aquilo, né? É, Mas, claro, toda mudança gera aquele impacto, mas aí a gente meio que tem que se adequar, né? Mas quando você relata no cenário da mudança, uai, dá uma pena, dá uma quebra, né? foi. Aquela mudança, olha, você conseguiu trazer em mim, fez com que eu sentisse, só lendo. Imagine para vocês que estiveram ali, né, na mudança mesmo, né? Mas o quanto também, a partir dessa figura feminina que você, né, traz como pseudônimo Alina, você não coloca o nome de fato, né, da pessoa que é, né? O quanto ela também soube reestruturar, né, com vocês esse novo momento, Sim. né? Então, um novo momento que no início foi traumático e depois ela conseguiu transformar para lembranças, né? E que não precisa ser necessariamente uma lembrança com dores, Uhum. né? Então, essa maestria da Lina, né? Você consegue trazer isso muito bem no seu texto, né, Dani? Quer falar um pouco disso? Eu quero. A Aline é uma mulher muito simples, muito mesmo, né? E eu espero que no meu texto eu tenha conseguido passar isso. E a profundidade dela, eu fico emocionada, me desculpa. A profundidade dela está realmente não na forma como ela reagiu né, às dificuldades da vida, mas no levantar todos os dias e fazer todos os dias as mesmas coisas, com a mesma dedicação e sem que a gente sentisse em momento algum qualquer tipo de arrependimento. Não, é o lugar que ela quer estar fazendo. E
Não haveria outro lugar em que ela gostaria de estar, a não ser ali. E nem sempre a gente vive assim, né? E foi um. E essas mudanças difíceis que aconteceram, né? Nos fizeram crescer muito. Trouxeram aquela dor momentânea, mas se a gente olha hoje para trás, tudo isso foi superado, né? É uma história de superação. Verdade. É verdade. E, né, houve uma superação e uma mudança também na Lina, na Dá-lhe própria Senhor. Lina, Sim, né? sim, sim. E hoje a gente vê uma outra Lina no sentido de eu quero viver, eu quero ver, eu quero, né, amar, estar com vocês, mas eu quero sair, eu quero ver outras Sim. coisas. Muito Eu acho bacana. que isso ensina a gente, né? Ensina. Sobre as estações da nossa vida. Isso. Outro trecho, né? Que é muito latente essa questão da personalidade dessa figura, né, da Lina, né, desse personagem, é o fato dela ser generosa, porque assim, a Lina já tinha que dar conta dos filhos dela, da realidade dela, né? E ela era uma mulher agregadora. Então, assim, os filhos das vizinhas, das amigas, começaram a vir também, né? E ela poderia muito bem, naquele momento, falar assim: não, olha só, fiquem com seus pais, seus irmãos, porque eu já tenho os meus. Mas não, ela era, né? Era e é agregadora. É, Né? Até hoje ela tem esse perfil e vocês tem. conseguiram trazer esse perfil da Lina para vocês, enquanto filhos? Olha, igual eu acho, igual eu não sei, mas é assim, é uma pessoa que se importa, né? Porque, Alexandra, se a gente olhar ao nosso redor, a gente pode contar nos dedos as pessoas que se importam. E às vezes a gente tem que olhar até para a gente mesmo, né? Será que eu estou me importando de fato? Eu digo se importa com tudo, com as pessoas que estão ali no seu convívio e também com aquelas que estão ali ao seu, né, derredor, né? A sua família, a sua casa, os seus netos, mas os seus sobrinhos, os seus vizinhos, né? Os seus parentes, aquelas que estão mais perto e que estão mais longe. A a Lina é uma mulher que se importa e sempre se importou e sempre vai se importar, porque é da natureza dela. E É muitas vezes a gente esse. fala, para com isso, não é assim, mas não tem isso. Ela se importa, né? E se importar, eu acho que isso é algo, é de Deus, né? É de Deus. Deus, ele é tão engraçado, né? Porque o Senhor, ele coloca as pessoas assim e faz da gente, né? Ele constrói em nós um coração tão complexo e ao mesmo tempo tão simples, que é o caso dela, né? E essa diversidade que tem na casa, na família, é impressionante, assim. Nós somos, na minha casa, somos 3 irmãos e somos 3 pessoas completamente diferentes. 3 pessoas completamente diferentes, com suas. Eu falei só um pouquinho, né, sobre isso no meu livro, no capítulo. Não vou aqui falar, mas essa complexidade que vem de uma pessoa só. No caso, duas, né? E tô sozinha? Não, Oi, voltou. Mas a Lina continua assim, a mesma coisa. Generosa, cuidadosa e disponível. Dani, Hum. nesse conto tem um pouco também de dramaticidade, tá? Tem um pouco de tudo ali também, né? É aquele drama, né, em que ela vive aquele momento assim que assusta todo mundo, porque foi uma coisa meio que repentina. E a gente Sim, está falando dessa forma para poder mesmo te aguçar a curiosidade. É uma degustação literária, como a gente falou, né? E aí, nesse trecho, né, que você traz um drama ali, o interessante é que
personalidade dela é reafirmada. Quando tem um monte de gente falando assim, não, deixa pra lá, deixa disso, fizeram contigo, faz também, e ela reafirma a personalidade, o caráter, a essência dela, que é independente do outro, que o outro faz ou fez, tipo, É, não importa, o que importa é o que eu tenho que fazer. Fala um é, pouquinho desse drama que tem no conto também pra gente. Sem se é. aprofundar, lembrando, né? Esse é o Pois é, desafio. difícil, né, Alexandra? Isso porque a gente não pode, a gente não pode aprofundar e ao mesmo tempo, né? É, eu acho que assim, acho que preocupou-se em seguir em frente. Eu acho que isso é importante. Reviver, né? Se revigorar, se levantar e seguir em frente. E isso foi importantíssimo para mim, porque a gente aprende, né? Aprende que. E luta, e a luta para que você realmente volte à ativa. Porque a Lina sempre foi uma mulher muito ativa, sabe? Tem uma parte que eu falo também, eu não sei se a gente pode falar, né? Me Pode, pode. ensinou a gente a, por exemplo, eu sei nadar hoje, meu irmão, minha irmã sabem nadar, né? Nós somos ensinados em casa. E depois que tudo acontece, há um esforço para se voltar a essa, sabe, a essa, vamos dizer assim, potência física, né? Perdida, mas assim, que foi recuperada aos poucos. E isso foi importante para mim, para quem eu sou mesmo, né? Que lido também com uma dificuldade em relação à saúde. Então, eu entendo que é importante para mim cuidar de mim para que eu tenha mais tempo com as pessoas que eu amo. E eu acho que isso foi importante. Cuidar de você para que você tenha mais tempo com as pessoas que você ama. Dani, e ali nesse texto, né, nesse baile da Lina, você compartilha com a gente também, né, como é que era ali a rotina, né, da Lina com os filhos. E nessa rotina é bem interessante, né, que vocês aprendem lá a separar sal, a estar na salina, e pega camarão de várias cores e tamanhos. Que bacana aquilo, né, gente? Eu achei assim tudo, tudo. Pois é. Vocês ainda trazem, né, além da lembrança, alguma prática, alguma rotina daquela época? Como é que é isso? Contam isso para os filhos de vocês? Como é que é isso, Dani? Contar, eu conto, né? Eu conto, eu acho que não da forma como está escrito, e, e aí eles vão ler, né? E vão ver isso. Eu espero que eles também sejam transportados para aquele lugar, para aqueles momentos, né? Porque foram incríveis na minha vida e construíram a minha identidade também, meu caráter e tudo mais. Trazer algumas práticas daquela para agora fica meio complexo, porque, né, a gente vivia num lugar e hoje a gente vive num lugar completamente o oposto. Mas algo que sempre ficou muito assim fixado, e isso a gente passou para os meninos, né? É a questão de você pensar na sua alimentação de modo que ela que seja saudável para você. Um exemplo, né? Nada de muito açúcar, nem de muito sal. Os meninos que estão ouvindo aí vão lembrar ali também. Então, sal mata, açúcar mata, sabe? E a gente aprendeu, cresceu com um certo equilíbrio, né? Em relação ao doce, ao sal, em relação à comida, né? E à qualidade e à necessidade de você buscar uma alimentação mais saudável. E isso ficou muito para mim, o fato de você ter as refeições durante o dia, né? Então, eu tenho que tomar café da manhã, eu tenho que almoçar, eu tenho que tomar café da tarde, eu tenho que jantar, né? E isso a gente vai
criando esses hábitos assim, porque a gente leva, né? Sim, É incrível, a gente é, leva. Então, o dia que é, você não faz alguma coisa, opa, tá faltando alguma coisa aqui. é verdade. Dani Carvalho, nós estamos aí nos nossos minutos finais do nosso palco virtual, né? Essa live que tem o objetivo de trazer o pré-lançamento da coletânea Histórias Transformadoras. A gente quis mesmo aproveitar esse palco virtual para compartilhar com vocês um pouco do que você vai ver e ler aqui dentro. Essa coletânea será lançada nos dias 13 e 14 da Bienal do Livro. Né? Então, você adquire o seu ingresso, né, pelo www.bienaldolivro.com.br, vê se você está dentro da gratuidade, ou paga meia, ou paga inteiro. O importante é que você esteja lá, vá cedo, com uma roupa confortável, sapato confortável, para você aproveitar esse lançamento junto com a nossa querida Dani Carvalho. Dani, que agora vai fazer as suas considerações finais. Eu já quero te agradecer muitíssimo, Dani, por você ter se permitido viver esse momento conosco, né? Aqui tem um comentário muito bacana, né? A Lina está falando que hoje me vejo muito na Lina, é verdade. A Lina está aí ainda, gente? Será? Lina, se você estiver aí, tá? Dá um ok. Ela nem Embora uma, sabe. ela nem Ela não sabe. vai ser surpresa até para ela, então. Então, nós temos aqui a Maria dizendo assim, ó, Dani, minha irmã em Cristo, foi escolhida por Deus para esse grande Ai, projeto. Maria Maria, é um amor. não é? Maria. Eu digo para Maria e para todos que estão aqui, você também pode viver esse momento que a Dani está vivendo. Sim. Lá nos stories do nosso Instagram, nós já deixamos lá o link do grupo do WhatsApp para quem quiser estar conosco lançando ou um capítulo dentro de uma coletânea, assim como o Dani está fazendo, ou o seu livro solo na Bienal Internacional do Livro em São Paulo 2026. Então, entre no grupo, no dia 19 de julho, nós teremos a nossa primeira reunião virtual, onde a gente vai dar todas as instruções para que você comece a produzir o seu capítulo ou o seu livro do zero, mesmo que você não tenha a menor ideia do que você vai escrever. Vem para cá com a gente, porque é possível e você já se veja lá lançando o seu livro na Bienal. Que Nós lindo. nos tornamos especialistas, né, em criar, desenvolver perfil de escritores. Tá bom? Dani, suas considerações finais, minha linda. Primeiro eu quero agradecer aí as minhas amigas queridas, minha irmã, minha mãe tá aí, ó. Minhas amadas que estão aí acompanhando. Eu quero agradecer a você por ter me permitido, a Deus, né? Primeiro a Deus por Deus. ter nos permitido viver esse momento e te dado essa engenhosidade, essa capacidade e essa generosidade, né, Ale? De estar dividindo aí. Você podia estar fazendo o seu, né, Ale? E você Poderia. está aí dividindo conosco esse momento. Isso aí é. Oi, André, Diana, eu vi também. Eu quero agradecer e dizer que eu vou ficar muito feliz se você que está aí assistindo, que vai assistir, ler essa coletânea, né? Adquirir esse livro, ler a coletânea e compartilhar com a gente o que você achou, o que você viu. E eu espero realmente em Deus que seja apenas o começo para todos nós, né? Porque nós precisamos de vozes que clamem por esperança, que bradem esperança. Nós precisamos de pessoas que tenham os seus corações disponíveis e cheios de amor, de esperança e de discernimento, de entendimento, para compartilhar com o mundo histórias que de fato transformem vidas, né? Então, eu acredito muito que é isso que a gente está vivendo agora e eu espero que Deus te dê a capacidade e te capacite cada vez mais para que você continue fazendo esse trabalho lindo, tá? Eu amo muito Amém. você, sua vida, sua família. Que Deus te abençoe. Bem, E foi muito bom. Um beijo muito foi grande. muito bom trabalhar com você também, Dani. Nos vemos na Bienal Internacional do Livro em 2026.
Pessoal, muito obrigada, tá? Eu sou Alexandra Pereira, autora, organizadora e uma das escritoras aqui da coletânea, né? Histórias Transformadoras. E eu quero te ver na Bienal conosco nos dias 13 e 14. Compre o seu ingresso e venha viver esse mundo extraordinário, o maior evento literário da América Latina. Você precisa estar lá. Dani Carvalho, beijo no seu coração e sucesso. Que Deus alargue as tuas Amém. fronteiras, minha querida, A em nome de nossa. Jesus. As Amém. A nossas. respeito. Até Tchau, daqui a gente. pouco, Um pessoal. abraço. Agora nós teremos a nossa última live com o nosso querido escritor Enéas Santos. O título dele é O Toque do Ukulele. O que será que vai vir nesse capítulo aí, pessoal? Fica com a gente na próxima live daqui a pouquinho, daqui a 5 minutinhos. Um abraço e até lá. Tchau, Tchau. gente.